Você sabe como funciona uma linha hidráulica? Já se confundiu sobre o funcionamento da linha piloto e de uma linha LS numa bomba de deslocamento variável? Entende como é que funciona a linha de sucção e a sua linha de saída, a linha de alimentação do circuito? Hoje nós vamos esclarecer passo a passo, em 5 partes, como funcionam as linhas hidráulicas. Vamos falar sobre 5 linhas que se aplicam em qualquer circuito hidráulico para que a gente aprenda de uma vez por todas como cada linha se comporta no circuito. Vem comigo. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Escola das Máquinas e o nosso tema é linhas hidráulicas. Muitas pessoas costumam se confundir sobre a operação das linhas no circuito. Nós vamos falar sobre as linhas hidráulicas analisando um diagrama onde a gente consegue identificar cada uma delas em uma parte do circuito. E também as suas interações, quando uma linha se transforma em outra de acordo a uma aplicação de uma válvula ou até mesmo de uma bomba. Então, vamos aqui para o nosso material, que nós vamos ver uma parte aqui no slide e uma outra parte num diagrama de uma máquina de uma escavadeira, onde nós vamos entender algumas outras linhas que se aplicam nesses circuitos, beleza? Vamos lá. Nós temos a descrição no material das 5 linhas que nós vamos tratar aqui na aula. Sucção, linha de alimentação principal, retorno ao tanque, linha piloto e linha sensitiva. 4 dessas linhas que nós vamos comentar se aplicam a qualquer circuito. A última, a linha sensitiva, se aplica apenas a circuitos com bomba de deslocamento variável. Isso nós vamos explicar no final do vídeo. Por hora, basta a gente entender que as 4 linhas principais que nós vamos comentar compõem qualquer circuito hidráulico e a última apenas circuitos com bomba de deslocamento variável. Vamos utilizar esse diagrama que nós temos à nossa disposição aqui no material. Aqui nós temos uma bomba de deslocamento variável. Nós conseguimos identificar isso através da seta que corta a simbologia da bomba. Caso você tenha dúvidas sobre como funciona uma bomba de deslocamento variável e uma bomba de deslocamento fixo, já tem vídeo aqui no canal que explica como funciona cada uma delas, convido você a assistir. Continuando aqui o nosso raciocínio, observe que na bomba nós temos 2 conexões, uma linha de entrada e outra linha de saída. A linha de sucção é representada pela linha verde aqui na conexão de entrada da bomba. Como o próprio nome sugere, a linha de sucção vai succionar o óleo vindo do reservatório para alimentar a bomba e, por sua vez, disponibilizá-lo para o circuito. É simples assim. Essa linha verde, ela tem uma conexão direta ao tanque, ao reservatório. E aí ela vem para alimentar a bomba. Esse óleo succionado, ele parte para ser disponibilizado para o circuito. A segunda linha que nós vamos comentar, que é representada no nosso diagrama, é a linha de saída, que nós também chamamos de linha de alimentação do circuito hidráulico. Essa linha é a vazão disponibilizada pela bomba. Essa linha principal tem o propósito de atender a demanda de todos os circuitos hidráulicos e também dos atuadores. Por isso, o seu condutor tem um diâmetro maior e ela é conectada direto na linha de saída da bomba. Então, essa linha vai ficar disponível nos carretéis das válvulas de comando, também nos carretéis das válvulas de controle e de segurança, enfim, com o intuito de realizar as funções ao qual o propósito do circuito está sendo aplicado. Então, como dissemos, essa linha ela vai exercer a função de alimentar os sistemas de controle e o sistema dos atuadores com a vazão máxima oferecida pela bomba. Sendo assim, nós já entendemos o funcionamento de 2 linhas, linha de sucção e linha de alimentação. Ao realizar as funções do circuito, para que esse circuito se complete, o óleo ele precisa retornar para o reservatório. Quando ele produz o seu efeito no atuador, ou quando ele é acionado por uma válvula, seja de controle, uma válvula de descarga, por exemplo, ele precisa retornar para o óleo para descarregar o sistema diante da condição que o circuito está oferecendo. Então veja aqui no nosso diagrama que ela é representada por essa linha em azul. Isso quer dizer que essas conexões desse circuito que estão ligadas com essa linha azul, todas elas nesse momento o óleo está circulando de volta ao tanque. Por conta disso, a gente tem uma resistência muito menor à passagem do óleo nesse circuito e ele também não é pressurizado, a não ser que exista alguma resistência que faça com que essa pressão da linha de retorno aumente de maneira descontrolada. Mas, em geral, é um circuito que tem uma pressão muito menor do que a pressão encontrada no circuito da saída de alimentação. Então, nesse caso aqui, nós temos caracterizado a linha de retorno ao tanque por essa linha em azul. Agora que a gente entendeu a função da linha de sucção, linha de alimentação e linha de retorno ao tanque,
nós vamos explicar a sequência do deslocamento no óleo desse circuito, com as linhas já identificadas. Então, veja, vamos voltar. Através da linha de sucção, essa linha verde, ela entra aqui na conexão de entrada da bomba. A bomba, acoplada ao motor, vai girar e vai disponibilizar essa alimentação aqui, tanto para os circuitos que não estão aqui, que a gente não consegue visualizar, mas que se seguem nessa linha que tem o fim aqui, tanto para esse circuito que nós temos aqui na própria bomba. Essas duas válvulas, elas estão conectadas na bomba. Então, ela também, nessa linha de alimentação aqui, vai deslocar o óleo para alimentar tanto o carretel da válvula, quanto a parte de comando, quanto para trabalhar em cima do controle da própria válvula. Então, veja, vamos imaginar que aqui nessa conexão de saída da bomba, nós temos uma resistência infinita. Então, vamos imaginar que a linha está fechada. Se a linha está fechada, a tendência é que a pressão aumente. A pressão aumentando, será exercida uma força nesses carretéis dessas duas válvulas que nós temos aqui. Uma força contra a mola que nós temos aqui do outro lado da válvula. Quando essa pressão exercer uma força que consiga comprimir essa mola, essa linha que estava fechada agora vai deslocar na linha de retorno ao tanque, mantendo a pressão do nosso sistema de acordo ao valor ajustado nessa mola. Isso porque, por conta da resistência encontrada no circuito, foi exercida uma força contra a mola que vai descarregar essa linha de alimentação em conexão com a linha de tanque. E aí o nosso sistema vai se manter pressurizado no valor estabelecido por essa mola aqui. Um conceito que explicamos no outro vídeo sobre bombas hidráulicas é que nessa condição a bomba para de mandar óleo. Então a linha de alimentação ela se mantém pressurizada, mas se mantém pressurizada no valor ajustado na mola acoplada à bomba. Uma outra válvula aqui que trabalha paralelo a essa válvula que nós acabamos de comentar. Mas por hora, basta a gente entender, só para conceituar as questões de sucção, alimentação e retorno ao tanque, basta a gente analisar apenas o circuito dessa válvula aqui para entendermos como essas linhas se comportam. Agora, para a gente entender o funcionamento de uma linha piloto, nós vamos abrir o diagrama de uma escavadeira. Essa escavadeira é uma escavadeira 320 da Caterpillar. Nós vamos analisar esse diagrama e nós vamos entender o funcionamento da linha piloto, com esses conceitos que nós já absorvemos sobre linha de sucção, alimentação e retorno. Bom, esse é o diagrama da escavadeira. Nós temos aqui, a gente consegue identificar de cara, que existem duas bombas acopladas ao eixo do motor. A bomba que vai disponibilizar o óleo para atender o circuito da linha piloto é essa bomba em azul aqui. Essa linha esverdeada, se a gente seguir, a gente vai conseguir identificar a sua conexão com o reservatório. E aqui na linha de saída, essa linha azul não é uma linha de retorno ao tanque, é uma linha de alimentação. É porque nesse diagrama que a gente está avaliando aqui, essa linha de alimentação nessa bomba está caracterizada pela cor azul. Já dessa outra bomba aqui está caracterizada com uma cor vermelha. Mas como a bomba que vai alimentar o circuito piloto é essa aqui, a gente vai seguir essa bomba 2 aqui. Então, o óleo succionado segue passando pela bomba. Seguindo o circuito, a gente percebe que ela vem para essa saída que o diagrama chama de P2. O que é que acontece? Essa linha P2 ela está em uma outra parte do circuito. E aí, para a gente identificar, nós vamos continuar analisando aqui o diagrama para encontrar essa conexão P2, que é caracterizada pela linha de saída dessa segunda bomba que nós estamos analisando. Então, vamos seguir aqui, linha P2. Se deslocarmos o diagrama para cima e para a esquerda, rapidamente a gente encontra essa linha P2. A linha de P2 segue, chega para essas conexões, e observe que, passando por essa primeira válvula, é uma válvula de centro aberto, ela vem e fica em espera nesse carretel. Ela segue e também fica em espera nesse carretel. Por quê? Porque todas as conexões em que a linha azul ela segue estão fechadas, a não ser por essa passagem aqui. Ela vem, alimenta, continua o circuito, vem para essa outra válvula, alimenta, continua o circuito. E assim vai. Ela continua na linha de alimentação, circulando por várias válvulas desse bloco. Mas o ponto que a gente quer encontrar para entender como funciona a linha piloto não é esse. Visto que a nossa parte do circuito da linha piloto não é caracterizada por essas conexões que a gente está analisando, nós vamos retroceder.
Nós vamos retornar para esse ponto aqui, que é o ponto que tem a conexão com a linha de saída da bomba P2. Então, veja, nós não vamos seguir para a esquerda, vamos seguir aqui para cima. Se a gente seguir aqui para cima e seguir essa linha de alimentação, a gente segue, continua, até que a gente chega nessa válvula aqui. Essa válvula tem uma característica que ajuda a gente a entender por que ela é uma válvula do circuito piloto. Os circuitos de linha piloto precisam de uma válvula redutora. Por quê? Porque, visto que o circuito piloto é um circuito de controle, a gente não precisa de uma vazão muito grande de óleo. A gente precisa de uma linha para estabelecer controle, uma linha para trabalhar em cima das outras válvulas de atuação. Então, o óleo vai passar por essa válvula, é uma válvula de centro aberto, e quando ela encontrar a resistência oferecida pelo circuito, ela vai exercer uma força contra a mola e vai limitar a pressão disponibilizada nesse circuito para o valor de ajuste nessa mola. O valor de ajuste depende de cada circuito. Aqui ela não diz para a gente. Em alguns circuitos ele nos diz o valor. Mas o que a gente pode sintetizar aqui é que o valor de ajuste dessa mola vai limitar a pressão da linha piloto para aquilo que o circuito entende que funciona para uma linha de controle. Seguindo essa linha em amarelo, se nós formos na legenda do circuito hidráulico aqui embaixo, a gente percebe que faz referência a essa linha piloto. Essa cor amarelada, meio alaranjada também, caracteriza o circuito piloto. Então, nós conseguimos encontrar essa linha piloto. O que ela vai fazer? Vamos voltar para a parte do diagrama que a gente estava analisando. Veja, essa linha que está vindo de P2 passa pela redutora. Passando pela redutora, ela encontra essa válvula de retenção, mas ela segue normalmente. Seguindo, ela vai se espalhar em várias partes do circuito e vai alimentar várias válvulas. Nós temos aqui essa válvula 5, essa válvula 8, válvula 9. Observe também, se a gente retroceder, ela segue aqui para cima e alimenta a válvula 6, válvula 7. Todas essas linhas que estão caracterizadas com essa coloração são válvulas alimentadas por essa linha de controle piloto. E o que essas válvulas vão fazer? Elas vão comandar os carretéis de alimentação. Todas essas válvulas, quando operadas, quando comandadas, vão disponibilizar essa linha piloto para acionar o carretel. Acionando o carretel, a linha de carga, a linha de alimentação vai ser direcionada para o atuador. Ou seja, essa linha piloto ela atua como um comando. Ela vem, alimenta todas essas válvulas de controle e quando nós damos um comando, seja ele mecânico ou elétrico, através de um painel ou de um comando de alavancas, essas válvulas vão atuar e vão disponibilizar o óleo para pilotar esses carretéis que vão direcionar a linha de carga, a linha de alimentação principal para os atuadores, seja um cilindro, seja um motor hidráulico. Em resumo, a linha piloto ela vai ser uma linha com valor de pressão reduzida, simplesmente para controlar, para servir como uma linha de controle para um comando de um carretel da válvula de um atuador. Explicados os conceitos de linha de sucção, linha de alimentação, linha de retorno ao tanque e linha piloto, nós vamos falar de linha sensitiva. Linha sensitiva se aplica apenas a circuitos de deslocamento variável. E o que ela vai fazer? Numa bomba de deslocamento variável, quando ela disponibiliza o óleo para o circuito, esse óleo encontra uma resistência e a pressão começa a aumentar, vai ser limitada a pressão ao valor ajustado na válvula acoplada à bomba hidráulica, a válvula de controle da bomba. Quando atingir o valor de pressão ajustado na válvula, a bomba para de mandar óleo e mantém aquela pressão encontrada. A vazão fica próxima de zero e a pressão do circuito vai ser o valor ajustado na válvula de controle. Porém, quando nós vamos fazer uma função, quando a gente abre essa resistência através de uma válvula, por exemplo, a tendência é que a pressão diminua, a bomba, por sua vez, volte a mandar óleo para o circuito e atenda essa demanda. Mas se a nossa demanda, na função que a gente está fazendo, precisar de um volume maior de óleo que atinja um valor maior de pressão, além daquele que nós deixamos ajustados na válvula de controle, nós precisamos trabalhar com a linha LS. É aí que ela vai entrar. Ela vai fazer com que a pressão do circuito atinja valores maiores do que aqueles que nós ajustamos na mola, porque ela vai trabalhar
essa linha vai trabalhar a favor da mola. É como se nós estivéssemos ajustando mecanicamente a válvula. Só que não é o caso, porque a gente não tem como ficar lá apertando e folgando o parafuso da válvula para atender a demanda de um circuito. É para isso que a gente tem a linha LS, para que o próprio sistema hidráulico comande a válvula acoplada à bomba para aumentar a resistência exercida por essa mola, aumentar a força exercida contra o carretel, para que a bomba volte a inclinar o prato, continue a mandar óleo para o sistema e a pressão continue a aumentar. Nós vamos tentar simplificar isso analisando o circuito que nós temos aqui no material. Então veja, nós temos aqui uma bomba e aqui ao lado nós temos esse pistão, que de um lado tem a mola e do outro lado não tem. Quando a gente funciona a bomba vai succionar o óleo do reservatório e vai disponibilizar aqui na linha de alimentação. E também vai disponibilizar para o seu sistema de controle, ou seja, ela vai trabalhar contra a força exercida pela mola. Essa linha vai exercer uma força aqui no carretel e o carretel vai trabalhar nesse sentido, desde que o valor de pressão encontrado nessa linha seja superior à força exercida pela mola. E se nós seguirmos o circuito na linha A, a gente percebe que ele se depara com a válvula de centro fechado. Já que essa válvula está fechada, o que vai acontecer? O circuito criou uma resistência contra a linha de alimentação. A tendência é que essa linha continue a aumentar a pressão. Quando essa pressão exercer uma força no carretel ao ponto de ser mais forte do que a mola, essas válvulas vão se deslocar. Quando as válvulas começarem a se deslocar, o óleo da linha de alimentação, que aqui estava retido, vai seguir o carretel da válvula vai mudar para essa última posição. Ele vai deixar de ficar parado e agora vai ficar aberto. Essa linha em conexão com essa saída, o óleo que antes estava retido vai seguir o seu caminho. Ele vem e alimenta o outro lado do cilindro. Nesse caso, exercendo uma força contra a mola. Isso faz com que a bomba de deslocamento variável pare de mandar óleo para o circuito, porque nós conseguimos atingir o valor de pressão setado na mola. Nós não precisamos mandar mais óleo para alimentar o sistema, visto que a gente exerceu uma força, o óleo exerceu uma força contra essa válvula mudou a sua posição, deixou de ser fechada e passou a alimentar a outra parte desse pistão. Esse pistão equilibrou o prato da bomba e ela parou de mandar óleo. Mas aonde que a linha sensitiva vai trabalhar? Essa linha ela vai estar conectada junto à carga que ela vai ser acionada. Esse item 9 aqui é um atuador. Pode ser o cilindro, pode ser um motor hidráulico, pode ser qualquer coisa. O que a gente sabe é ele vai exercer alguma função no dispositivo. E em conexão com essa linha de alimentação do atuador, nós vamos ter a linha que nós chamamos de linha LS, ou linha sensitiva de carga. Observe, vamos imaginar que nós fizemos um comando elétrico, visto que nós temos uma eletroválvula aqui, fizemos um comando elétrico e o carretel da válvula se deslocou da direita para a esquerda. Então, não se encontra mais nessa posição central. Agora, essa linha está em conexão com essa outra posição aqui. O óleo que antes estava restringido, agora vai seguir o seu percurso. Seguindo o seu percurso, nós temos aqui duas conexões. Vou aproximar para a gente visualizar. O óleo que antes estava preso nessa conexão, agora acionando a eletroválvula, vai ser disponibilizado nessa conexão onde nós temos essa seta. E também nessa outra linha que está em paralelo a essa seta. Isso quer dizer que, quando ele mudar para essa posição, o óleo vai se deslocar nesse sentido, para essa linha contínua, para alimentar o atuador, e na mesma linha, esse óleo vai ser deslocado para a linha tracejada, para provocar qual efeito no nosso circuito? Basta a gente seguir a linha tracejada que a gente vai entender. Vamos seguir. Essa linha tracejada vai seguir para cá, vai passar por essa válvula alternativa, vai subir, vai vir para a esquerda, chegando aqui, ela vai chegar em TL. Observe que ela retorna para o comando da bomba. O que ela vai fazer? Ela vai trabalhar a favor da mola. Se lembra que antes, por causa da força exercida nessa linha contra a mola, a gente conseguiu deslocar esse carretel para o óleo alimentar esse pistão?
Agora, nós não temos simplesmente a força da mola. Nós temos a força exercida pela mola, mais a resistência gerada pela linha sensitiva em conexão com o atuador. Sendo assim, nós temos o valor ajustado da mola, mais a força exercida pela pressão da linha sensitiva. Aí a válvula ela volta a deslocar esse carretel, limitar a passagem do óleo que atende o pistão. Com essa linha de alimentação limitada, a mola volta a exercer uma força para poder inclinar novamente o prato da bomba. Então, em resumo, a linha sensitiva de carga vai trabalhar na linha de alimentação de um atuador a fim de que a bomba disponibilize mais óleo para atender a demanda da função que a gente precisa, para que ela saia do seu momento em stand-by e ela volte a entrar em carga, que o valor ajustado na válvula de controle seja aumentado hidraulicamente através da força da linha LS em cima da válvula de controle. Então, pessoal, só para nós recapitular, nós entendemos aqui, tivemos os conceitos preliminares sobre linha de sucção, linha de alimentação, linha de retorno ao tanque, linha piloto e linha sensitiva. É muito provável que muitos desses conceitos a gente confundisse. Por exemplo, muitas pessoas costumam confundir linha piloto com linha sensitiva, mas elas têm funções totalmente distintas. O vídeo ficaria muito longo se a gente fosse explicar como é que se ajusta as válvulas de controle da bomba, como é que a linha sensitiva trabalha em diversos sentidos, em diversos circuitos. Quando a gente tem mais de um circuito trabalhando junto, onde nós temos duas linhas sensitivas em funções distintas, fica ainda mais complexo. Então, o objetivo do vídeo foi simplesmente explicar quais são as linhas que existem na maioria dos circuitos hidráulicos. Em vídeos futuros, nós vamos falar dessas linhas em mais detalhes, mas por hora basta a gente entender quais são essas linhas que fazem parte de um circuito hidráulico. Deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo específico de linha sensitiva. Vocês têm dúvidas se precisa aprofundar ainda mais nos conceitos de linha sensitiva, que a gente faz um vídeo só para trabalhar sobre bomba de deslocamento variável com comando exercido por linha sensitiva, beleza? Não esquece de deixar o gostei. Se você tinha dúvidas sobre esse conteúdo, não esquece de deixar o gostei, isso é muito importante. Pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre linhas hidráulicas. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, não deixe de deixar o seu gostei e não deixe de comentar se você ficou com alguma dúvida e deseja que a gente trate em vídeos futuros. Não esqueça também, por favor, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que tenham interesse em aprender mais sobre hidráulica e mais também sobre equipamentos. Pessoas que talvez você já tenha tentado explicar algum conceito como esse, de linha piloto, de linha sensitiva, de linha de carga. Eu tenho certeza que o conteúdo vai ser bem proveitoso para essa pessoa também, beleza? Mais uma vez, a gente te agradece por ter acompanhado o nosso vídeo. Não esqueça de compartilhar e deixar o seu gostei e até a próxima.